O SBN em Pauta recebe hoje o Dr. Daniel Moraes, ele que é professor universitário, advogado, procurador do município e agora presidente da subseção OAB Teixeira de Freitas. Doutor, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui para dialogar sobre esse assunto que para mim, não é para nós advogados, é tão caro, que envolve o nosso dia a dia, que é a OAB. Vai ser muito bom, doutor, conhecer um pouco o tamanho dessa missão e os desafios que tem pela frente para atender os anseios daqueles que confiaram em seu nome, não só no seu nome, mas de toda a diretoria para esses próximos 3 anos. Eu gostaria de saber, primeiramente, qual o tamanho, o que tem pela frente para ser resolvido ou para ser encaminhado aqui pela subseção Teixeira de Freitas. O tamanho da missão, o tamanho da advocacia, né? Isso para a gente é uma responsabilidade muito grande. A diretoria que eu faço parte, que assumo agora, assumimos no dia 1º de janeiro de 2019, juridicamente foi a nossa posse de direito. Nós teremos a nossa solenidade de posse, que ocorrerá no dia 24 de janeiro. E nós temos muitos desafios de situações que já estão instaladas em nossa região e novas demandas que surgem no dia a dia da advocacia. Por exemplo, nós temos hoje situações instaladas que já é de conhecimento da sociedade. Nós temos hoje um sério problema em nossa região no que diz respeito à desestruturação do primeiro grau. O que significa isso? Para a sociedade em geral, significa a falta de juízes nas comarcas de nossa subseção. Para você ter ideia, hoje nós não temos juízes na primeira e na segunda vara civil Teixeira de Freitas, nós não temos juiz na segunda vara crime Teixeira de Freitas e nós não temos juízes nas comarcas de Medeiros Neto, de Itaém, de Ibirapuã, de Nova Viçosa, de Mucuri e de Caravelas. Significa para a sociedade e para a advocacia uma total ausência da prestação jurisdicional. A sociedade ela tem os seus problemas que vão se avolumando no dia a dia e não existe a possibilidade de uma solução efetiva do judiciário por conta dessa falta de servidores, falta desse profissional qualificado que é o magistrado para poder dar seguimento aos processos. E quem é que sofre com isso? Imediatamente quem sofre é a advocacia, sim, mas quem sofre junto com a advocacia é a sociedade, é o cidadão de bem que precisa do judiciário, é aquele que está com sua demanda, que está com o seu processo parado por falta de movimentação e que a advocacia sofre junto porque nós damos o nosso impulso, só que o impulso oficial depende de servidores, depende de magistrados e que hoje nós não temos na quantidade mínima necessária para ter um regular atendimento. Essa pergunta que eu vou fazer, a gente costuma fazer no âmbito político, quando um governo sai e outro entra. De que forma ou como foi entregue as chaves da OAB aqui para o Dr. Daniel Moraes? De que maneira você encontrou a casa assim que assumiu o seu mandato? Na verdade, foi uma transição, para nós, uma transição muito tranquila, porque nós fazíamos parte, eu fui vice-presidente da gestão do Dr. Goretti. Nós encontramos a OAB e tivemos uma transição tranquila também do Dr. Roberto. Dr. Roberto não, Dr. Alberto Barbosa. Dr. Roberto Alves era o vice-presidente. Então, a transição foi muito tranquila. Nós encontramos a OAB de uma forma muito redonda, né? A gestão de Dr. Goretti foi uma gestão boa para a classe. Nós temos aí, dentro da estrutura da OAB, nós não temos pendências a serem resolvidas por conta da forma que foi conduzida. O que nós temos, e é o principal foco da OAB, é justamente dos trabalhos que precisam ser prestados, daquilo que a advocacia espera dessa diretoria que não corresponde apenas a mim, mas diretoria que é composta por um grupo de colegas, de que eu tenho a felicidade de estar compondo essa diretoria, que é o Dr. Osmundo Gonzaga na vice-presidência, a doutora Kerriane Esteves como tesoureira, a doutora Maine Mitico como secretária-geral e a doutora Graça Lodge como secretária adjunta. Nós tivemos aqui uma reunião já na primeira semana de janeiro com a nova diretoria, onde nós pontuamos quais serão as linhas de ações, estabelecendo prioridades e metas a serem atingidas, porque a gente entende que toda e qualquer gestão, para dar certo, precisa ter planejamento. Você precisa saber onde você está, você precisa saber onde você quer ir, mas mais que saber onde quer ir, você precisa identificar quais são os passos necessários para alcançar o seu objetivo. Então nós nos debruçamos aqui para estabelecer essas prioridades, estabelecer as metas, justamente para devolver para a advocacia a confiança que foi depositada nessa diretoria. Devolver em serviços, devolver em comprometimento e devolver, acima de tudo, com força de trabalho. Eu acho que isso que a advocacia precisa. Tem demandas que
que dependem da OAB e tem demandas que não dependem da OAB. Por exemplo, a nomeação de juízes para as comarcas vagas aqui em Teixeira de Freitas não depende da OAB, a caneta da designação não está em nossas mãos. Só que nós podemos fazer, lutar, pressionar, reivindicar, para que a sociedade tenha até essa informação. Nós estamos na iminência de ver providas as varas cíveis de Teixeira de Freitas e a vara crime em Teixeira de Freitas. Isso há quase dois anos, sem juiz na vara civil, na primeira vara civil de Teixeira de Freitas. E esse provimento está vindo depois de muita luta, muita reivindicação, manifestações, inclusive carreatas, que nós já fizemos aqui em Teixeira no dia 31 de janeiro de 2018, para demonstrar e para explicitar para a sociedade que o problema da ausência de andamento dos processos não estão nos advogados e nos advogados, mas sim na falta de juízes e servidores para poder fazer a movimentação, o impulso do processo, para atribuir a responsabilidade a quem de direito, que não está na advocacia, mas sim no Tribunal de Justiça, por uma falta de planejamento. E a gente fala isso de uma forma muito objetiva. Hoje eu tive a oportunidade de falar sobre esse tema e dizer, a falta de planejamento do tribunal, ela chega a ser gritante quando nós pensamos em dados objetivos. Pela lei de organização judiciária, Teixeira de Freitas teria que ter 14 juízes, 14 varas instaladas em Teixeira de Freitas. Somente Teixeira. Eu não estou aqui ampliando para todas as comarcas da nossa subseção. Não existe uma outra região, eu desafio, não existe uma outra região no estado da Bahia que seja tão precarizada na prestação da tutela judicial. Não por culpa dos magistrados, registre isso, mas por uma falta de prioridade do Tribunal de Justiça nessas designações. Então nós precisamos ter essas luzes, nós temos essas demandas, que for necessário e possível fazer, será feito. E onde não depende do nosso esforço, nós vamos convocar a sociedade para que esteja ladeada conosco. Esse é um foco. Nós estamos aí com outro risco, não é? Que é o risco da saída da Justiça Federal de Teixeira de Freitas. Não há uma decisão, mas nós precisamos abortar esse projeto ainda no nascedouro. A seccional da Bahia já foi acionada, desde o ano passado, está acompanhando isso. Só que essas decisões envolvem decisões estratégicas, decisões que envolvem decisões políticas. E é necessário que todos os atores envolvidos e que tenham compromisso com a nossa região estejam junto com a ordem nesse processo. Porque imagine Teixeira de Freitas, hoje, que é a referência do Extremo Sul. É a cidade que mais cresce, é a cidade que mais atrai investimentos, emprego e renda. É a cidade hoje que tem sido um polo, se tornado uma referência educacional. Nós temos hoje, aqui em Teixeira de Freitas, além das inúmeras faculdades particulares, nós temos uma universidade estadual, nós temos uma universidade federal, nós temos um curso de medicina, nós temos aqui uma oportunidade de crescimento muito grande. E nós precisamos também que o Estado esteja presente, para que não somente o Estado, mas também as estruturas do Estado estejam presentes. Então, Teixeira de Freitas, hoje, nós temos uma Justiça Federal, temos o Ministério Federal, era para ter aqui uma delegacia da Polícia Federal em Teixeira de Freitas, para atender a região. E hoje nós não temos, e estamos em um risco de perder a Justiça Federal. Então, assim, nós vamos permitir isso. Quando eu falo nós, não, eu digo enquanto teixeirense, que sou filho de Teixeira de Freitas, nascido em Teixeira de Freitas. Acredito que seja a primeira geração de teixeirense. Não é? Nós vamos admitir que isso ocorra pela advocacia, eu digo em nome da nossa subseção. Nós não vamos admitir, e nós vamos lutar, e nós vamos buscar apoio onde for necessário para que esse risco seja afastado. Agora, doutor, apesar de ser partidária a instituição, não está também num momento interessante da OAB mostrar que esta região também ela precisa ter uma unidade política? Eu vejo os políticos de outras regiões muito mais unidos quando algo desse tipo está prestes a acontecer, seja talvez próximo de perder uma defensoria, próximo de perder uma comarca, de reduzir o número de juízes. Eu vejo que existem regiões com políticos que, apesar de brigarem partidariamente e divergirem aí
por ideologias, se unem quando algo do tipo está acontecendo. Não está na hora também da OAB, talvez nesse processo, nesses próximos 3 anos, tentar mostrar para esses políticos que é importante, nesses períodos, manter o mínimo de unidade para evitar que algo desse tipo ocorra, como a perda, por exemplo, da Justiça Federal? Eu acredito, Rafa, que o pluralismo ele faz parte da democracia, né? E a OAB ela sempre vai defender o pluralismo político, sempre, que é fundamento constitucional, inclusive. Os mais diversos segmentos eles devem atuar, mas eles devem atuar sempre com o objetivo comum, que é o bem social. Esse deve ser o objetivo. A partir do momento que qualquer tipo de posicionamento diverja desse bem comum, algo está errado. A OAB, como disse, ela é uma entidade apartidária, correto? E o que a OAB ela precisa ser, o que ela se propõe a ser, primeiramente, enquanto entidade de defesa das prerrogativas da advocacia. E essa é a principal bandeira, a gente não pode perder isso de vista. Se a gente puder resumir a OAB em uma palavra, na minha concepção, na concepção da própria entidade, essa palavra chama-se prerrogativa. Porque é por meio das prerrogativas que a gente defende a sociedade. Prerrogativas não são privilégios. Prerrogativas são garantias constitucionais previstas para que a advocacia tenha condição de agir destemidamente, mas com a responsabilidade do encargo que lhe cabe. Na sociedade, a advocacia também tem um papel, e a OAB tem esse papel, de se manifestar e de se pontuar nas questões de interesse da sociedade. Nesse aspecto, é importante que em toda e qualquer comunidade, nos momentos de crise, nos momentos de risco, que haja uma convergência de forças para evitar que aquele mal atinja, que aquele mal se concretize. Nessa situação, é algo que a OAB vai fazer. Não é? Nós estamos oficiando todas as câmaras da região da nossa subseção, oficiando a Associação dos Prefeitos e oficiar também os representantes políticos da nossa região, informando desse risco, dessa tentativa de fechamento, justamente para quê? Para unir forças. Não somente força política, mas também força social. Inclusive nesse aspecto, pedindo apoio às entidades de classe, às entidades de sociedade civil organizada que nós temos aqui, muito fortes, a exemplo da CE, do Secomércio, do CDL, das entidades também de classe dos empregadores. Nós temos aqui sindicatos fortíssimos. Nós temos o Sintrex Bens, nós temos o Sindicato da Construção Civil, nós temos o Sindicomércio. Não é? Sindicatos fortes, categorias fortes, e que têm a contribuir com a sua mobilização em prol desse objetivo. O objetivo, como diz, de fortalecer a estrutura do judiciário é um objetivo de fortalecer a sociedade, porque o Estado estará mais presente, não na estrutura de Estado máximo, mas também, mais especificamente, em se ter acesso aos serviços do Estado. Então, isso é que precisa focar. Em que pese nós temos o pluralismo político, mas nós temos que ter uma unidade de ideal. Quando eu falo ideal, não ideal de base, de estrutura, de política ideológica, mas ideal de objetivo a ser alcançado. E o objetivo a ser alcançado tem que ser, e não pode ser outro que não seja o bem comum da sociedade. Então, nesse aspecto, nós entendemos sim que a união de forças ela deve convergir para esse propósito. E a OAB ela vai assumir o seu papel nesse ponto, convidando, convocando e abrindo as suas portas também, para que aqui seja palco de discussões de interesse da sociedade. Porque a gente não pode se afastar dessa missão, a gente não pode se afastar desse compromisso, que é servir, não somente na defesa das prerrogativas, mas também servir de local de discussão, de
todo e qualquer assunto que seja de interesse geral da sociedade. Bom, conversamos aqui no SBN em Pauta com o Dr. Daniel Moraes, professor universitário, procurador do município, advogado e agora presidente da subseção Teixeira de Freitas, OAB. Foi muito bom conversar contigo, parabéns aí pela vitória e tem uma missão muito grande e gostaríamos também de contar contigo em outros momentos para debatermos diversos outros temas de interesse da sociedade. Em nome da diretoria agradeço o espaço e a missão realmente ela é árdua e nós pedimos sabedoria a Deus que nos dê tranquilidade, que nos dê discernimento, força e coragem para os desafios que virão. Muito obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos. É isso aí. Fechou?